Resgate um coração partido. Ó, vou falar sobre os cavalos. Susan Richards, tudo bem? Gente, eu sou Melissa. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Aqui, a protagonista, ela salva mãe e filha. É a égua e o potro. Mãe e filho. Não sei se o potrinho é macho ou fêmea, mas enfim. Só que o que acontece? Esses cavalos, eles sofriam maus tratos. E mesmo assim, a justiça dá ganho de causa para o dono do cavalo e manda recolher os cavalos. Olha que só. Ela fica muito triste e revoltada com isso. Mas olha o que ela diz, que ela tem uma personalidade muito passiva. Ó. Assim pensei, 2 mulheres de meia idade vão realmente assustar esse cara. Prometi a mim mesma que não abriria a boca quando ele aparecesse. Quando ela fala 2 mulheres, é ela e a amiga dela. Ela tem uma amiga que geralmente ajuda com os cavalos. Nenhuma palavra, eu não queria enraivecê-lo, dar-lhe uma desculpa, para ser ainda mais monstruoso do que já era. De qualquer modo, era a maneira como eu geralmente lidava com o conflito. Ficar em silêncio. Não parar de sorrir. Olhar para o chão. Fugir. Eu me saía melhor expressando a minha raiva contra os eletrodomésticos. Ela fica mais com raiva dela por não saber reagir do que do dono do cavalo, né? Sentia-me mal toda vez que pensava em separar Lame Down da sua potra. É fêmea mesmo a potra. Era cedo demais e repentino demais. A potra ainda não estava desmamada. Sabia que algumas pessoas desmamavam os potros quando tinham 6 semanas, mas eu achava uma crueldade. Só desmamei Sweet Revenge quando ela já passava dos 6 meses de idade. Naquela altura, ela confiava em mim, confiava no seu ambiente e estava completamente acostumada à comida sólida. É sobre isso que eu quero falar. Sobre o desmame. Aqui está falando de um animal domesticado, né? Que é o cavalo. Nós temos poucos animais domesticados e parece que a domesticação depende da aceitação da espécie. Tem espécies que são muito resistentes, como por exemplo a zebra, né? Eu sempre gostei muito da zebra, até que eu entendi, né, que tem a zebra ela não é passível de ser domesticada. Porque ela tenta fugir, mesmo com o processo da domesticação, de domar, ela continua tentando fugir. Que nem um passarinho, ele sempre vai tentar fugir, entendeu? E a zebra, ela morde, o cavalo também morde, mas são raros, né? Não são todos. O cavalo, ele se dá muito bem na domesticação, ele aceita, né? Enfim, são poucas as espécies que são domesticadas. E eu tenho entendido o seguinte, que a primeira espécie domesticada somos nós. Nós nos domesticamos, né? A socialização para mim é um processo de domesticação, né? E o que eu queria falar com vocês era sobre o desmame mesmo. E eu tenho visto o seguinte, há um processo natural de amamentação das espécies selvagens, e eles têm um tempo, porque as espécies selvagens, eles se guiam por uma lei interna, né, que são os instintos.
Então, eles não têm uma cobrança externa que diga, ó, você vai amamentar até tal dia, ou você precisa parar de amamentar, ou você precisa fazer isso, e para isso você tem que deixar de amamentar o seu filho. Eles não têm. Eles têm simplesmente uma regra interna, eles seguem aquilo, né? Por exemplo, eu reparei que geralmente os psicólogos dizem, ó, não durma com o seu bebê, porque você pode rolar na cama e esmagar e matar o seu filho. E, no entanto, se você observar as outras espécies, todas dormem com os seus filhotes. Então, assim, há uma regra externa, mas como eles não são letrados, como eles não... Enfim, eles têm simplesmente um instinto. Então, eles seguem aquilo que parece que eles sentem. Não sei como, eles sentem que aquilo é o correto. Por exemplo, quando nasce o filhote, a mãe já vem para cima lamber, né, o filhote. Acho que de todas as espécies, eu comecei a reparar que se assemelhava muito à minha cadela. A cadela vem, ela lambe, ela sabe exatamente o que fazer. Mesmo que ela nunca tenha sido mãe, ela já sabe o que fazer, porque ela seguia por essa lei interna. E aqui, entre os animais domesticados, incluindo o ser humano, e o que ela reclama que é o seguinte, nossa, eles desmamam os filhotes muito rápido, olha que dó, né? Porque há uma cobrança externa sobre o fim do aleitamento, né? Eu tenho reparado o seguinte, entre as espécies domesticadas, todas têm esse desmame muito cedo, fora do natural, entendeu? Por uma cobrança externa. Então, entre as vacas, os cavalos e o próprio ser humano. Então, há um desmame muito antes da necessidade do filhote, né? Por causa, às vezes, de uma... como que eu vou dizer? Como se houvessem trocas. O ser humano ele vai fazendo trocas, né? Ele acha... eu digo que o ser humano ele é o ser da oportunidade. Ele vê oportunidade em tudo. É isso que Deus tem me falado. Ele vê oportunidade em tudo. Então, ele faz trocas, né? Você vê que as outras espécies, elas não fazem trocas. Se a cadela tem que amamentar o filhote dela por 3 meses, ela vai amamentar o filhote dela por 3 meses. Ela não faz troca. Não há nada que você possa oferecer para uma cadela que ela vai falar, não, eu vou deixar de amamentar o meu filhote. A não ser que você arrancar o filhote dela, desaparecer com os filhotes, aí não vai ter o que ela fizer. Mas ela, por livre e espontânea vontade, ela não usa do livre-arbítrio dela, porque ela não tem a lógica, que para mim é o pecado original, né? Que é a lógica, o raciocínio, eu me decido por mim mesma, eu faço trocas, eu devo fazer isso, naturalmente isso, mas eu vou e faço aquilo. Porque eu decido fazer outra coisa, que não natural, eu decido fazer algo artificial, por causa de uma oportunidade, né? Porque o ser humano é o ser da oportunidade, então ele começa, inclusive, né? Começa a ver oportunidade, né? Nas outras espécies, oportunidade de ganhos, manipulação do reino animal, tudo isso, enfim, e criando muito sofrimento, né? Escravidão.
E os cavalos são dos que sofrem muito. Tem uma vida lenta, sofrida, pesada, desgastante. E geralmente quando eles ficam velhos, eles são sacrificados, né? Então eu imagino que eles devem se sentir assim, completamente usados, sabe? Usados, abusados, distante, eu ia falar distante dos olhos de Deus, eu não sei, como se nós não enxergássemos, entendeu? Carimbados, né, com números, passando por processos como se fossem coisas, né, coisificados, contados, né, como simples números. E aí, uma das frases, né, que tá muito na moda hoje em dia, que é o corpo é meu, e Deus tem me mostrado sobre isso em relação às outras espécies, né, como se o corpo é deles, né, o corpo deles não é nosso, o corpo deles é deles, né. Eu não amava as outras espécies assim, não. Eu demorei para ter acesso meu pai nunca gostou de cachorros, nem minha mãe também, enfim. E daí, só que em algum momento, acho que foi meu irmão que trouxe o primeiro cachorrinho para cá. Esse cachorrinho não ficou muito tempo. Acho que ficou uns 11 dias aqui, descobriu que ele estava com uma doença grave, tinha sinomose, e morreu o cachorrinho. Daí, mas só que aquele cachorrinho, por mais que tivesse ficado pouco tempo aqui, ele abriu o caminho. Ele abriu alguma coisa no coração da minha mãe, né? Do meu pai, talvez não, mas no coração da gente aqui, né? E daí minha mãe começou a pensar sempre na ideia de ter um cachorro. Ai, morreu aquele, a gente podia pegar outro aí. E aí pegamos outro. Minha mãe pegou outro cachorro e aí comecei a ter contato, né? Inicialmente. Mas aí em algum momento eu fiquei sem cachorros, né? Os meus cachorros morreram, enfim. E aí eu comecei, eu sou muito observadora, né? E eu gosto muito de observar para poder escrever também. Eu comecei, já que eu não tinha mais cachorros, a observar os pássaros, como eu sempre falo aqui, né? Que são os seres não domesticados, seres livres, né? Fora da interferência humana, não completamente fora, né? Mas assim, são selvagens, né? Não são domesticados. E aí tem esse gostar livre, né? Porque você vê se eles se deixam ver. Se eles não se deixam ver, você não vê. E você não os toca, você não os manipula, você não ganha nada com eles, a não ser o que eles queiram dar para você, que é o canto deles, quando eles passam para lá e para cá, enfim. E aí isso começou a gerar em mim e a pensar sobre tudo isso, sobre essa amizade sem ganho, sabe? Eu não ganho nada, eu respeito, eu não tenho direito sobre ele, né? Mas também, eu não falei ainda para vocês, mas também comecei a observar as plantas, né? E tudo isso. E conforme você... É que tô lendo em outro livro que fala assim, quando você observa alguma coisa,
você como observador, você é impactado pelo objeto que você observa. Que pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, mas objeto como forma de representar aquilo que é observado, entendeu? Você é impactado. Tem um livro aí de sociologia que diz assim: o cientista, quando ele observa um fenômeno, ele não pode influenciar o objeto que ele está observando, senão o resultado dele não é válido. Mas aí está escrito assim: mas é impossível ele ter um resultado que seja completamente desprendido da sua própria formação como pessoa, né? Então não tem como. Tudo que ele vai influenciar no resultado da sua pesquisa. Aliás, eu acho que completamente. A maneira como a gente vê o mundo é muito sobre o que a gente é. Enfim. É isso. Então, assim, eu acho que tanto a mulher, ela amamenta cada vez menos e fica menos com o seu filhote, vou colocar assim, filhote, quanto as éguas, as vacas. E aí é como se fosse uma cobrança, né? Ó, a mulher, ela não se acha no direito de amamentar mais a criança e ela também não acha que a égua tenha o mesmo direito. Se ela não tem, muito menos a égua, muito menos a vaca. Entende? É como se elas fossem as fêmeas domesticadas. Elas vão se desfazendo das dádivas naturais que Deus deu, por causa do ser da oportunidade. Porque existe uma oportunidade para essa fêmea, então ela troca. Ela usa da sua lógica e ela diz: não, eu tenho uma oportunidade, essa oportunidade demanda eu me desfazer da dádiva natural. Então eu me desfaço para aproveitar uma oportunidade. Assim como também as vacas são separadas dos bezerros, as éguas dos potros, para que eles atendam, elas, né, as mães, atendam as demandas do ser da oportunidade. Que é tudo sobre dinheiro, né? E claro que aquilo que não pode ser, que não gera verba, né, que não gera dinheiro, sempre fica para depois, ou seja, o lado natural, né? Ele é o que sofre mais impacto, entendeu? Mas em volta, os outros seres não sofrem tantos impactos. Por exemplo, os seres selvagens. O que eles vão sofrer impacto? Quando o ser humano, através das suas grandes ideias de oportunidade, eles começam a invadir o habitat dos seres selvagens, através do desmatamento, né? Quando ele começa a criar muitos pastos, faz queimadas. E aí, quando os habitats deles são impactados, aí eles começam a sofrer. Mas em relação à multiplicação, à amamentação, a maneira como eles convivem ali entre si, com os filhotes, não vai ter impacto. O que pode ter impacto é em relação à quantidade de alimentos, né? Alimentação, por exemplo, a água, se a água é pura, se não é, se tem água, se não tem. Mas conforme vai acabando o alimento, eu acho que os animais eles vão se movendo para outros lugares.
né, em busca de alimentos. É isso que muitas vezes acontece quando é o que eu vejo, né? Algumas aparições, às vezes, de onças nas cidades, né? Por causa talvez do desmatamento, né? Da falta de alimentos que faz com que elas se movam para as cidades mais próximas. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.